João capítulo 4, do versículo 23 e versículo 24. Todos abriram? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu começo te perguntando, nós estamos à procura de quê? O que é que você está procurando? Faz assim, ó, põe assim na sua vista, assim, ó. Vai, gente, todo mundo, bem bonitinho, Faz assim, ó, o que você está procurando? Olha para o seu irmão do seu lado, assim. Olha ele, passa aquela fita, assim, o que você está procurando? Pergunta para ele, o que você está procurando? O que nós estamos procurando, igreja? Muitos provavelmente estão procurando a felicidade. Não tem aquele que está à procura da felicidade? Tem muitos que estão procurando a felicidade. Tem muitos que estão procurando realização de sonhos, realização de metas. Outros estão procurando dinheiro, 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 dinheiro. Outros estão procurando um casamento, né? Estão à procura do varão, da varoa. Tem gente que não está procurando nada, não. Tem outros que estão procurando a sua casa própria, não é verdade? Seu carro, sua viagem. Enfim, nós estamos procurando alguma coisa. Mas será que só a realização pessoal é o que nos motiva? Será que nós estamos sendo movidos apenas pela realização pessoal? A realização profissional, familiar? E o texto que nós lemos agora, ele é um trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana naquele poço. Ali eles estavam conversando, e ali ele falou para aquela mulher o que o Pai procura. E o que o nosso Pai procura? Vocês estão falando inglês, é? Eu estou falando mal o português, gente. Vamos lá, de novo. O que o Pai procura? Menino, quase foi soletrando, ó. Essa é a procura do Senhor. Pelo menos é o que o texto fala. Que o Pai procura verdadeiros adoradores. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, provavelmente existem os falsos, os mentirosos, né? E esses não herdarão o reino dos céus. Não é verdade? Então o Pai, ele está à procura desses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é no nível da carnalidade, queridos. Não é no oba-oba. Tem critérios. E a forma de adorarmos o Pai é em espírito e em verdade. Porque nós somos espírito, que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Quem participou da célula essa semana, recebeu uma palavra forte, poderosa, não é, irmão? Quem lembra o tema da palavra? Foi tão forte que bateu na cabeça e perdeu a consciência. A palavra foi muito forte que os irmãos estão tudo assim, meio que buscando os neurônios de volta. Estão começando a falar em mistério. Eu ainda não tenho o dom da revelação dos mistérios. O cuidado com o corpo como uma forma de adoração a Deus. Cuidar do nosso corpo como um ato de adoração ao Senhor. Então, se você é um verdadeiro adorador, eu não vou falar mais nada, porque vocês já entenderam. Se nós somos verdadeiros adoradores, nós vamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. É nele onde está o nosso espírito. E nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? E é a Ele que nós devemos adorar. A palavra não fala que o Senhor está procurando
quem canta, quem dança, quem toca, quem prega bem, quem atua bem, não. Ele está procurando adoradores. Porque os nossos dons e talentos foram dados pelo Senhor para a edificação do corpo de Cristo, para a manifestação da glória de Deus. Então, queridos, nós que nos dispomos a servir, desde seja pregando, tocando, cantando, na logística, recebendo os irmãos lá na porta, é nossa obrigação fazer isso bem. Eu sou diante de uma igreja madura e você percebe quando sobe alguém aqui sem preparo ou quando está preparado. Não tem essa. Não, é nossa obrigação fazer com zelo e fazer bem feito aquilo que o Senhor nos entregou, principalmente se nós estamos fazendo para Deus. Principalmente se nós estamos servindo ao Senhor. Mas nós vivemos um tempo em que, cadê os servos? Nós amadurecemos, eu estou agora no discipulado 40 mais. Estamos passando, né? Os 18 mais estão vindo aí com tudo, em nome de Jesus. Ou deveriam vir com tudo. Nós deveríamos estar preocupados com a geração que está vindo. Porque no cenário que nós estamos acompanhando, está vindo uma geração fraca, bizonha, desculpa a expressão, sem noção de respeito, sem noção de autoridade, sem noção de hierarquia. Eu participei de um evento quinta-feira, o evento estava marcado das 14 às 16, das 14 às 18 horas. Às 17 horas o pessoal estava indo embora sem nenhum respeito com quem estava falando. De chegar um adolescente, um jovem num estágio que não tem respeito ou não tem palavras adequadas para tratar com o chefe. Eu nem vou longe. Há uns anos atrás, a gente estava no retiro e os adolescentes não tinham o decoro de falar com a própria apóstola do ministério. Então, nós devemos nos preocupar com a nossa geração. Porque quando eu me converti com meus 10 anos, caminhei nesse ministério e eu olhei para líderes específicos para me inspirar. Pastor Irismar, um exemplo disso, que foi minha professora na escola bíblica dominical, os adolescentes. Foi, pastora? Ó, o seu frutinho, ó. Mas que a gente se inspira nesses. Talvez eu possa ser uma inspiração para alguém. E você pode ser uma inspiração para os meus filhos. Porque eles estão crescendo. As gerações, elas vão passar. E nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores. Nos preocupar com as gerações que estão por vir. Porque o mundo é mau. Os dias estão se cumprindo. Hoje nós precisamos nos levantar para fazer guerra espiritual, para fazer jejum e oração, para nos posicionarmos, para defender os céus da nossa geografia, porque é nossa responsabilidade. Mas nós também precisamos ensinar a geração que está por vir. Amém? Então, às vezes, nós só queremos servir ao Senhor bem quando nós estamos sendo vistos ou quando nós estamos em lugares de destaque. E não é assim. No livro Uma Vida com Propósitos, o autor diz assim: os verdadeiros servos mantêm a discrição, não se promovem, nem chamam a atenção para si. Os verdadeiros servos, eles não agem pela aprovação, nem pelo aplauso. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Ele é a nossa plateia. É Jesus. Nós fazemos por causa de Jesus. Nós servimos os nossos irmãos por causa de Jesus. Porque o nosso irmão nos ensinou o que é ser servo. O que é doar a vida em prol dos outros. Amém?
Então nós precisamos refletir que a adoração, ela não é um momento. A adoração, ela é um estilo de vida. Não é um momento, o louvor aqui foi tremendo, céus abertos. Mas não é só isso. A adoração não é um momento, mas é um estilo de vida. É rendição, é o quanto nós amamos o Senhor, é entrega, é compromisso, é serviço. Jesus, ele foi um verdadeiro adorador e ele foi um servo. E nós estamos aprendendo com ele. E o ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na nossa confiança. Mostramos que somos verdadeiros adoradores na medida que nós nos rendemos ao Senhor, na medida que nós obedecemos ao Senhor, na medida que nós confiamos ao Senhor. E nós sabemos que as promessas de Deus, elas se cumprirão na nossa vida, na nossa casa. Mas não é pelas promessas que nós nos movemos, mas é por aquele que sacrificou a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui salvos, remidos debaixo da graça do Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus está falando sobre os mandamentos. E ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É uma entrega total. É uma entrega por completo, não é meia boca não. Mas é uma entrega completa. É uma entrega da nossa vida. Não é apenas áreas específicas não, queridos. É por completo. Ou você é crente na igreja, você é crente em casa, você é crente no trabalho, você é crente na escola, você é crente na faculdade e você é crente até Jesus voltar. Amém? Porque aí você vai subir crente em nome de Jesus. Um adorador verdadeiro ao Senhor. Então nós precisamos, queridos, analisar algumas coisas. Porque talvez até possamos estar administrando bem os nossos dons e talentos. Mas podemos não ser um verdadeiro adorador. Podemos estar atuantes no ministério, fazendo inúmeras coisas, mas podemos não estar sendo um verdadeiro adorador. Podemos estar bem distantes do Senhor e fazendo algo para Ele. A Bíblia fala que haverá um momento que quando Jesus voltar, Ele vai olhar para algumas pessoas e vai dizer: eu não vos conheço. Aparte-se de mim. Mas você pode dizer: mas eu fiz tantas coisas no teu nome, Jesus. Eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso. Para trás de mim, eu não te conheço. E isso é uma coisa muito séria para mim e para vocês. Porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor. A nossa vida aqui é para a gente manifestar a glória do Senhor. É para glorificar o nome do nosso Deus. E a Bíblia também conta lá no livro de Lucas, capítulo 10, do 40 ao 42, uma história muito conhecida. A história de Marta e de Maria. Quantos conhecem a história de Marta e Maria? Amém? O texto fala: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, ou em outra versão, ocupada. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós escolhemos a boa parte, ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso de nós. A boa parte é estarmos rendidos aos pés do nosso Senhor. É reconhecer que o nosso Salvador, Ele vive e reina para sempre. Nós não podemos estar distraídos ou tão ocupados ao ponto que nós não conseguimos nos render alguns minutos na presença do Senhor.
Não é possível que estejamos tão ocupados ao ponto de não conseguir render graças ao Senhor, em adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas ocupações, com a nossa rotina. Não é possível que na tua agenda não caiba um momento, não tenha um tempo para Deus. Porque esse Deus que nós servimos, na nossa agenda precisa ter o Senhor. Deus, Ele não vai ficar preso dentro de um quarto enquanto você sai para trabalhar, não. Esperando você voltar. Deus é vida. Deus foi quem soprou o fôlego da vida em nós. E eu te pergunto, igreja, com o que você tem se distraído? Nós não podemos andar indiferentes ou condicionar ao outro a razão das nossas ações. A gente escuta muito em casais, por exemplo, o cônjuge diz: eu não vou mudar porque ela não muda. Aí ela diz: eu não vou mudar porque ele não muda. Então, meu irmão, vocês vão os dois para o buraco, misericórdia. Ou então tem aquele irmão: eu não vou trabalhar no encontro porque fulano. Você não vai trabalhar porque o amor do Senhor se esfriou dentro de você. Você não muda porque você não tem compromisso com o Senhor. Nós estamos condicionando ao outro a razão das nossas decisões, a motivação das nossas mudanças, e isso está errado. Porque não foi o outro que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Foi Jesus que se entregou na cruz do Calvário. É por causa dele que nós servimos ao Senhor. É por Ele. É para Ele. Queridos, se nós ficarmos aqui aguardando reconhecimento humano, nós vamos nos frustrar, nós vamos morrer. Porque o homem, ele não reconhece. Quando Jesus curou os leprosos, Ele curou quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer e reconhecer o que o Senhor tinha feito? E você está aí sentado, esperando o reconhecimento. Esperando que alguém aplauda. Fabrícia! Não vai acontecer. Porque nós estamos como aqueles servos que diz no livro: a nossa plateia só tem uma pessoa. Jesus está na nossa plateia. É por causa dele que nós somos movidos, queridos. É frustrante exercer um ministério na igreja e não ver o compromisso dos irmãos? Mas é por causa dele. O nosso compromisso é com Jesus. Você precisa saber com quem você fez uma aliança. Pare de dizer: eu não vou para a rede do pastor Regis, porque eu não simpatizo com o pastor Regis. Oh, meu pai. Irmão, e com quem tu simpatiza em nome de Jesus? Porque nem contigo mesmo tu simpatiza. Nem se olhar no espelho está se olhando mais, porque não aguenta. Não é assim? Nós não podemos andar indiferentes. Não simpatiza com o pastor? Então procura quem você simpatiza. Seja simpático também em nome de Jesus, né? Desculpa, irmãos. A apóstola está viajando, ela pediu para que eu trouxesse uma palavra para vocês. Eu estou compartilhando. E antes dela chegar em você, ela chegou em mim, amém? Amém? Mas nós não podemos condicionar. Nesse mesmo livro que eu citei para vocês, o autor Rick, ele fala que não existe uma igreja perfeita. E se você, que se acha tão perfeito, for para a igreja perfeita, você vai acabar com essa igreja. É mais ou menos isso que ele fala. Né, Carol? Porque não tem. Então, se você acha que aquele lugar é muito perfeito, não vai lá não, fica quieto. Não atrapalha não o trabalho que já está sendo feito lá. Porque nós não somos perfeitos. A Bíblia fala: anda na minha presença e ser perfeito. Tem uma condição. Se não for na presença do Senhor, não tem nenhuma expectativa de perfeição.
tem que ser na presença dEle. Tem que ser na presença do nosso Deus. Tem que ser para Ele, tem que ser por meio dEle. Então não tem mais essa de ficar, eu não faço porque tem fulano. Vixe, não. Queridos, a palavra fala que o amor de muitos se esfriará. E quando eu era mais jovem, eu achava que esse esfriamento ia ser das pessoas assim no mundo que não se gostar mais. Eu achava que era assim, o pessoal ia olhar assim, vixe, não gosto mais dessa gente não. Mas não, o esfriamento é isso. Não quer servir, anda indiferente, tem as convocações da igreja. O que mesmo? Sabia que teve gente que não entrou no grupo. Porque é meio emburrada assim. Se ninguém for lá e levar flores e chocolate para a pessoa entrar no grupo, ela não entra. Tem. Eu não vou entrar não, vou esperar ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ficar sem feijoada. Aí vai chegar aqui, eu quero comprar. Eu digo, não te conheço. Vai ser a hora, né, gente? Eu não te conheço, porque eu fiquei um tempão falando, você não quis saber. Mas pessoas que andam indiferentes, que não se alegra com a celebração da igreja. Queridos, eu aprendi aqui na igreja, em um dos encontros que a gente passa, que a tua conquista é minha conquista. E a minha conquista é tua conquista. Se você ganha uma alma hoje para o Senhor, eu estou ganhando com você. Se eu ganho uma alma para o Senhor, você está ganhando comigo. Se você está sendo transformado, restaurado, eu também estou sendo transformado e restaurado. E se eu estou sendo transformado e restaurado, você também está sendo transformado e restaurado. Porque nós somos um corpo. Eu sei que ninguém é perfeito. Talvez você tenha uma parte no seu corpo assim, bem feinha. Não tem? Tipo o dedo mindinho. Não tem? O bichinho chega, ele é meio roxinho de tanto você bater nas quinas. Você já tentou arrancar esse dedo? Não? Mas por que você não tentou arrancar? Não está só batendo ele? Está roxo, está feio. Você nunca quis arrancar? Meio que ele não tem meio serventia aí no seu corpo, você não vai arrancar? Por que a gente não quer arrancar? Porque nós somos um corpo. Se você arrancar esse dedo, você vai sentir. É perigoso ter uma infecção e ter que tirar o pé todo. Porque todos nós somos importantes. Aquele que serve aqui na logística é importante. A irmã que serve ali recebendo os irmãos é importante. Os levitas que sobem no altar são importantes. Os levitas para estarem aqui cantando e adorando junto com você, que chega meia hora depois que o culto começa, eles estão aqui 1 hora antes do culto começar. Os irmãos da logística precisam estar aqui pelo menos 30 minutos antes do culto começar. As irmãs da recepção também precisam estar aqui pelo menos 30 minutos antes de começar. E muitas vezes preparam até um mimo ali na porta para nos recepcionar. E tem irmão que nem abre a cara para as irmãs. É verdade, irmã? Aqui na igreja, aqui não é nessa igreja não. É na igreja vizinha, né? É na igreja vizinha. Que custa você sorrir para o seu irmão? Você sabia que hoje é dia do amigo? Eu não sabia não, descobri hoje de manhã. Hoje é dia do amigo. O pai de vaso ali já está junto. Já está um grude o pai de vaso. Mas olha para quem está perto de você. Dê um sorriso para ele, para esse amigo irmão. Dê um sorriso para ele. Hoje é dia do amigo. Nosso amigo irmão em Cristo Jesus. Tem uma amiga ali que está até fazendo aniversário. Silvia, parabéns, lindona. Feliz aniversário. Tem mais aniversariantes por aqui, só que eu não estou lembrando todo mundo. Mas é importante que a gente venha se importar um com os outros, amém? O Pai, Ele procura verdadeiros adoradores. E as nossas procuras, elas precisam se encontrar. O que o Pai procura e o que nós devemos procurar, aquele que é digno de ser
adorado. É isso. O Pai procura os adoradores e nós, adoradores, procuramos aquele que quer ser e que é digno de ser adorado, em espírito e em verdade. Porque como diz Salmo 145, 18, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade ou em sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, autênticos, genuínos e verdadeiros. Porque aí nós vamos perceber, queridos, que tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo que nós precisamos é a presença do nosso Deus. Nós precisamos do nosso Senhor. É nessa presença que nós somos fortalecidos. Nós precisamos concentrar as nossas forças e dedicação em buscar a presença do Senhor. Ter um equilíbrio nas nossas vidas, definir as nossas prioridades. E assim, nós não vamos cair na ilusão do orgulho das nossas buscas. Você será um homem e uma mulher realizado em todas as áreas, se você escolher a boa parte. Você será feliz, você vai encontrar o seu casamento, se você escolher a boa parte. Você vai mudar os céus da sua casa, se você escolher a boa parte. Não faça como aqueles que buscam o Senhor e depois que Deus realiza seus sonhos, vai embora. Não. Escolha a boa parte e veja a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Amém?